o imperador Huang, para se assimilar ao povo e à cultura chinesa, adota o título chinês de Shunzi. No seu reinado inicial, ele dá poder ao seu tio Turgon. Após 1644, o período foi dominado pela consolidação militar dos Qing, envolvendo campanhas violentas de pacificação contra os remanescentes dos Ming no sul, junto a alguns senhores da guerra. E para forçar a submissão dos chineses, foi decretada ordens como a obrigação masculina do corte cabelo fila, que era cabeça raspada com rabo de cavalo longo, como sinal de lealdade chinesa ao novo poder estrangeiro. Nisso, com o autoritarismo manchu, uma rebelião eclodiu em Yanzhou em 1645. Os manchus responderam, massacrando os rebelantes. No alto poder, Shunzi implantou uma dualidade étnica, com cargos importantes divididos entre os manchus e os chineses, mas manteve os manchus no controle supremo. Shunzi, para se legitimar como imperador, começou a adotar ritos e a cultura política chinesa, iniciando a sinização dos manchus. Em 1647, a escrita chinesa foi adotada por Shunzi. A língua chinesa foi proclamada oficial do império. Além disso, foi outorgado um grande código legal, que era inspirado no Código Tang. Em 1648, seguiria em vigor até o final da dinastia, em 1912. No sul, a dinastia Ming, que restou após 1644, fez esforços de pacificação dentro de suas fronteiras, e para se fortalecer na guerra contra os Qing, eles cederam a ilha de Macau para Portugal, para conseguir equipamentos modernos para a luta contra os Qing. Em Pequim, Shunzi, para garantir lealdade, criou o sistema das 8 bandeiras, que já existia na classe Manchu desde Nuharsi. Mas Shunzi expandiu a lei das 8 bandeiras para os chineses. Os sistemas das 8 bandeiras eram assim. Primeiramente, todos os homens dentro do império que eram saudáveis e jovens eram obrigados a servir no exército marinho imperial. Ou segunda, cada homem, cada pessoa militar, cada civil, antes de pertencer ao clã, ele pertence ao imperador, e a ele deve lealdade suprema, e não ao clã. Terra era distribuída igualmente a cada clã, e o clã era de responsabilidade de garantir o próprio sustento da terra. Todas as famílias manchus, mongolas e chinesas estavam registradas numa bandeira, a versão manchu do livro amarelo. O sistema Chen regulava onde cada grupo vivia. Um soldado militar deveria ter lealdade ao seu superior, e em troca de lealdade militar, o imperador daria recompensas, salários, terras e status. As tropas deveriam ter lealdade inquebrável ao imperador. Cada guarnição era distribuída igualmente nas províncias para impedir rebeliões e invasões. Além disso, existiam 8 exércitos principais. E dentre todos esses exércitos, o mais forte era o exército Beiyang, que era o exército sediado em Pequim, e era o mais forte de todos os exércitos, era o responsável por garantir a ordem e a paz na capital, sendo a mais forte dos exércitos chineses. E era identificado por seu dragão e a bandeira amarela de fundo, o clássico dragão amarelo chinês e a bandeira amarela manchu. Nisso, os sistemas das 8 bandeiras, Shunzi expandiu politicamente o sistema criado por Nuharsi gradualmente no Império. Mas devido à brutalidade manchu, uma grande revolta pró-Ming eclodiu em 1648 em várias províncias do sul e oeste Qing, como Jiangxi e Guangdong, levando a 2 anos de guerras civis para pacificar a região, que foi suprimida em 1650. Os Ming no sul, liderados por Zhu Youlang, sobrinho de Shenzhen,
partiram a uma guerra dura contra os Qing, logrando êxitos inicialmente e recuperando terras no sudoeste. Porém, em 1651, Shunzi, suspeitando de traição do tio Dorgon, que estava desviando fundos que eram destinados à guerra contra os Ming, o manda executar ele e o seu grupo na corte. E o que restou foi expurgado. Assim, Shunzi centralizou o poder. E em 1652, os generais Ming, Li Duo e Jun Kainan obtiveram vitórias contra as forças Qing. Mas logo, Sun desejou ter poder e derrubar Youlan, iniciando uma guerra civil que acabaria em 1657. Com Sun terminando derrotado, ele parte para a corte Qing em Pequim e se rende a eles e se entrega, dando informações cruciais dos Ming e de seus exércitos à corte Qing, e o que removeu o principal obstáculo para a vitória final dos Qing. Nisso, Chunzi nomeia os generais Wu Sangui e o general Sobtei para uma campanha contra os Ming. E em 1658, ambos os generais atacam e capturam a capital dos Ming no sul, em Kunming. E em 1659, forçam Youlan a fugir para a fronteira com a Birmânia, onde continuou resistindo ao poder dos Qing. Internamente, a saúde de Shunzi entrou em declínio com a morte de sua consorte favorita, Dong He. Em 1659, Shunzi entrou em uma profunda depressão que acabou com a sua saúde física e mental, o que culminou em sua morte em 5 de fevereiro do ano de 1661 por varíola. E seu filho Juanyang Taiji, de 7 anos, o sucede como imperador Kanchi. Nisso, regentes assumiram o poder. Eles chamavam Sumin, Shuka, Ibitum e Oboi. Eles lideram um ataque final aos Ming na primavera de 1662. E Youlan foi capturado e morto, e era o fim dos Ming de uma vez por todas. Mas o general leal dele, Zhang Shenghong, evacuou para a ilha próxima de Taiwan, expulsa os colonizadores holandeses de lá e funda o reino de Tunin, que resistiria aos Qing por 22 anos. O regente Oboi logo se tornou o mais poderoso dos regentes do imperador, assumiu o poder até 1669. O jovem imperador foi criado em um ambiente altamente intelectualizado, e a partir de 1667, aos 13 anos, ele foi empossado em uma cerimônia de maioridade, assumindo pessoalmente as rédeas do poder. Mas só começou a governar efetivamente a partir de 1669, quando Kanchi destituiu Oboi por acusações de corrupção, marcando o início do controle pessoal de Kanchi no trono. O imperador nutria uma simpatia pela tecnologia ocidental e queria importá-la para a China. E nisso ele permite a presença de missionários cristãos jesuítas no país, como Fernand Verbist, a quem Kanchi frequentemente convocava para reuniões com estrangeiros, e com Karel Slavik, que fez o primeiro mapa preciso de Pequim por ordem de Kanchi em 1671. Politicamente, Kanchi era do império ainda em processo de estabilização, com significativas resistências dos chineses Han, especialmente no sul, onde em 1673 eclodiu a rebelião dos 3 feudatários, quando Wu Sangui, o mais poderoso dos senhores da guerra feudatários, se revoltou contra os Qing, seguidos por Qian Jizong e Yan Shizhen, gerando uma guerra civil que duraria 8 anos. Wu Sangui se uniu a esses 2 rebelantes e passou a controlar o sul da China, de Sichuan ao rio Yangtze. Kanchi, em um movimento de centralização, recusou aceitar qualquer negociação ou concessão aos revoltosos, adotando uma estratégia implacável de supressão. Em 1676,
Kanchi consegue derrotar e render Jianzhong em Fujian, junto a Yan Jixin, quebrando a unidade rebelante. Kanchi recorreu a equipamentos militares ocidentais, como a artilharia moderna e as carabinas ocidentais europeias. Nisso, Kanchi passa a esmagar os rebeliosos. A morte de Zhang Yi em 1678 foi um golpe duro aos rebeldes, deixando seu neto Wu Shifan sozinho contra Kanchi. Nisso, Shifan foi esmagado por Kanchi e cometeu suicídio em 1681 para não ser capturado pelas tropas de Kanchi. E a rebelião se encerra. Com a revolta esmagada, Kanchi muda seu comportamento e sua percepção, passando a achar que o Império só estaria seguro se esmagasse seus inimigos antes de ser atacado. Nisso, Kanchi inicia a guerra nas fronteiras contra os mongóis e no mar contra o reino Liaoming de Tunin, além da nova vizinha, que era bastante poderosa, o forte e largo Czarado da Rússia. Em 1682, Kanchi preparou sua marinha e no início de 1683, sob o almirante Chen Xilang, a marinha cruza o mar e ataca Tunin com 300 navios na Batalha de Penghu e vence a batalha. Nisso, o neto de Zheng Shegong, Zheng Qishan, se rende e ele foi poupado, e Tunin, em Taiwan, foi conquistada, marcando o início da conquista de Taiwan. Seu exército restante foi incorporado no exército Qin para servir ao norte contra o ascendente czarado russo. Nisso, já entre 1683 e 85, Kanchi ordenou uma série de campanhas militares contra os russos, culminando no primeiro cerco de Albazin de 1685, onde os Qin, com uma artilharia pesada, cercaram e arrasaram a fortaleza pertencente aos russos, forçando uma retirada temporária dos russos na região. Na frente mongol, a ameaça do Khanado de Dzungar cresceu e deu trabalho para Kanchi. Kanchi, para conter os Dzungar, formou uma coalizão com as tribos rivais de Dzungar, em especial a tribo Khalkha. A partir de 1688, a ameaça russa retorna, e para evitar uma guerra, Kanchi aceitou assinar o Pacto de Nerchinsky em 1689, o primeiro acordo diplomático de moldes modernos entre a China e uma potência europeia, no qual um acordo de fronteira sino-russo foi acordado, com constante influência dos jesuítas, estabelecendo as fronteiras ao longo do rio Amur e da cadeia de montanhas de Stanovoi, garantindo a paz entre ambos os impérios por um século. Nisso, a atenção de Kanchi se voltou inteiramente aos Dzungar. A partir de 1690, Kanchi organizou ataques diretos aos mongóis. E com Kanchi em pessoa, foi travada a Batalha de Ulan-Buton, onde os Qing, melhor armados com artilharia superior, infligiram uma derrota aos Dzungar em 1690, forçando a sua retirada temporária e estabelecendo a hegemonia Qing sobre a Mongólia Oriental e Central, a Mongólia Interior. Devido à grande simpatia que sentiu o Ocidente, em 1692, devido à influência dos jesuítas católicos, como o português Thomas Pereira e o francês Jean-François de Billon, ele emite um edito reconhecendo o catolicismo como religião legítima, proibiu os ataques às suas igrejas e legalizou suas missões e missas e a prática da fé cristã pelo povo chinês. Além disso, Kanchi criou um sistema de comunicação que contornava os burocratas que tinham tendências usurpatórias. Esses sistemas eram chamados Sistema Memorial do Palácio, que envolvia mensagens e ordens secretas entre ele e
e os funcionários de confiança nas províncias, além de replantar o sistema de exames imperiais públicos em 1693. Mas logo em 1696, para esmagar de vez os húngaros, Kanchi envia 80.000 soldados para território mongol dos húngaros e vencem na Batalha de Salmodor, aniquilando os soldados húngaros. Nisso, o Khan Galdan de Dzungar fugiu e, para não ser capturado, se suicida em 1697, marcando a submissão dos Dzungares aos Ting temporariamente. Mas logo eles fogem para o ocidente, para o Mongólia exterior, e fundam o Dzungar Ocidental. E a anexação efetiva de toda a Mongólia interior, que englobava oriental e central, foi completado o Império. E nisso, a partir do fim do século XVII e início do século XVIII, Kanchi supervisionou pessoalmente as grandes obras no Rio Amarelo e no Grande Canal, para controlar inundações, garantir o transporte de grãos, que era essencial para a estabilidade econômica do Império. Esse período marcou a patronagem do imperador, a cultura e as artes. Em 1700, ele ordena a criação de uma vasta enciclopédia, conhecida como a coleção completa dos clássicos da China Antiga, que seria concluída só depois da sua morte, em 1724, além de uma compilação de poesia chinesa da era Tang. Mas Kanchi, temendo a hostilidade do Tibete contra os Ting, prepara as suas últimas guerras ofensivas, dessa vez virados ao país dos Himalaias, aos tibetanos. E em 1705, Kanchi ordenou uma intervenção militar, na qual o general Lamzang Khan, vassalo mongol da tribo Koshan, marchou para a capital do Tibete, em Lhasa. Depois, o Dalai Lama Sanjie Gyatso estabeleceu-se como governante protetor do Tibete sob a vassalagem chinesa, marcando a primeira intervenção militar direta da China no Tibete. Culturalmente, Kanchi seguiu com patrocínio à cultura, mas a relação com o cristianismo piorou quando o Papa Clemente XI emitiu uma bula papal em 1715, condenando os ritos chineses, incluindo a adoração da divindade do imperador. Como retaliação, Kanchi proibiu oficialmente as missões cristãs na China. No exterior, os Dzungares ocidentais se rebelaram contra o poder Qing e invadem e saqueiam Lhasa em 1717, derrubando e matando Lamzang, o que foi uma afronta direta a Kanchi. Nisso, ele organizou duas campanhas militares, culminando na expedição de 1720. Reocupa o Tibete, expulsa os Dzungares do Tibete e estabelece um protetorado Qing permanente no Tibete, mas dando ainda ao Dalai Lama uma certa autonomia militar e soberania até 1792, instalando o sétimo Dalai Lama em Lhasa sob custódia chinesa. Mas a partir de 1721, o já idoso imperador Kanchi passa a adoecer, o que piora no inverno de 1722. E o imperador Kanchi viria a falecer em 20 de dezembro do ano de 1722, aos 68 anos. E seu filho Yinzheng, o imperador Yongzheng, o sucede. Yongzheng, como não era o mais velho dos filhos de Kanchi, enfrentou acusações de usurpação por seus irmãos. Yongzheng se moveu rápido para neutralizar qualquer oposição, exilando, aprisionando ou até executando opositores. Yongzheng, um administrador incansável, lançou as bases para uma grande reforma política, criando um grande conselho por volta de 1726, um órgão informal, mas extremamente poderoso, que contornava a burocracia tradicional e permitiu que um pequeno grupo de conselheiros
de confiança tratasse de assuntos militares e administrativos de forma secreta. Economicamente, ele herdou um império esgotado devido às guerras do pai, e por isso, durante o seu reinado, ele adotou uma postura militar defensiva e implementou reformas radicais, como a política da partilha de grãos e das propriedades, e a transformação do imposto em prata, que visavam fundir vários impostos e serviços em um único imposto em prata, simplificando a cobrança e reduzindo a corrupção dos funcionários locais. Enquanto a partilha do grão permitia que os governadores provinciais retivessem uma parte dos impostos para cobrir despesas locais. Além disso, ele aboliu o status legal hereditário dos povos degradados em certas regiões, em busca de igualar todos os súditos perante o Estado e aumentar a base tributária, refletindo a visão de Yonzhen de um império uniforme e controlado centralmente. Além disso, ele promoveu o budismo, e devido ao conflito com os religiosos, ele perseguiu o cristianismo por causa da desavença e questão da divindade do imperador, já que a parte dos cristãos no império se recusavam a adorar o imperador como um deus. E em 1730, para centralizar o poder nas regiões mongóis, ele instituiu a transferência de terras, que substituía os chefes tribais hereditários por funcionários imperiais, para integrar essas regiões etnicamente afastadas ao controle administrativo dos Qing. Apesar de adotar uma postura defensiva, ele teve que lidar com o Khanate Dzungar Ocidental, sendo forçado nos primeiros anos de 1730 a realizar campanhas defensivas contra eles, mas sendo derrotados em Konton Nur em 1731. Nesses últimos anos de Yonzhen, entre 1730 e 1735, foram marcados por reformas comerciais, como na criação da polícia comercial no cantão Akohong, que era responsável por policiar todo o comércio dentro da região do cantão no sul da China, o que restringia os estrangeiros ao único porto, em Guangzhou. Porém, a partir de 1734, a saúde do imperador passou a piorar consideravelmente, e ele viria a falecer subitamente em 8 de outubro do ano de 1735. E seu filho, Hongli, o sucede o imperador Shenlong. Um dos seus primeiros atos simbólicos foi reabilitar vários príncipes oficiais que haviam sido punidos durante o controverso reinado do pai Yonzhen. Politicamente, ele iniciou em 1737 uma política de integração das tribos nativas, substituindo chefes tribais hereditários por funcionários imperiais nomeados pelo Estado, seguindo a política do pai. Em 1740, ocorreu o violento massacre de Jakarta, quando a autoridade holandesa na Indonésia massacrou a população chinesa na colônia da Indonésia. Xiaolong reagiu com indignação, porque ele, como imperador de todos os chineses, teria o seu poder ideológico reduzido, pois na época era crido que todo chinês, dentro ou fora do império, estava sob a proteção imperial, na qual Xiaolong então retalhou a Holanda. Além de perseguir ideias ocidentais, ele proibiu a adoção ou o comércio de produtos holandeses nos portos chineses, proibindo o comércio com a China em retaliação. E, como disse, perseguiu as ideias ocidentais, como em 1742, ele proíbe o catolicismo e toda forma de cristianismo na China, em retaliação contra os europeus, proibindo a construção de igrejas, a realização de culto e a conversão de chineses ao cristianismo. Muitos chineses cristãos foram forçados a abdicar da fé ou foram executados pelo imperador. O Islã também seria perseguido nos anos de 1740 a 50, pois Xiaolong e toda a corte Qin desconfiava de sua lealdade aos Qin. Militarmente, a relação com os chefes
tibetanos e birmaneses pioraram, pois em 1747 o estado tibeto-birmanês de Sichuan realizou ataques à fronteira chinesa, o que forçou Qianlong à guerra. Mas a guerra foi onerosa taticamente devido ao terreno altamente acidentado. Os sichuanos resistiram e forçaram Qianlong à paz em 1749, quando os Sichuan se submeteram simbolicamente aos chineses e ao imperador Qianlong, o que foi tratado por Qianlong como uma enorme vitória militar. E logo ele se virou para o oeste, para os Zungares, que estavam em fragmentação extrema e em uma guerra civil. Nisso ele passa os primeiros anos de 1750 planejando e esperando o melhor momento para atacar. Internamente, ele se dedicou à construção do seu grande palácio de verão, o Yanmingwan, de 350 hectares. E era conhecido como a Versalhes do Oriente, a beleza entre as belezas entre os chineses, misturando estilos de arquitetura chinesa e barroca europeia, além de construir o templo de Yanchue, uma alta homenagem. E em 1755 chegou o momento de Qianlong ordenar um ataque aos Zungares, que estavam mergulhados em uma extensa guerra civil. Nisso ele se aliou a Armuzana, pretendente Zungar ao trono. É nisso Qianlong nomeia os generais Bandi e Zhao Hui para a guerra, e ambos invadem e guerreiam contra os Zungares e os vencem facilmente. Porém Qianlong não honra o acordo com Armuzana, anexa a região, o que levou Armuzana a se rebelar em 1756, o que fez Qianlong reagir de forma brutal, realizando o massacre de Qianlong. Em uma política genocida, ele ordenou a aniquilação total do povo Zungar, das crianças, mulheres e adultos. Milhares morreram por fome, homicídios e doenças, e sua terra foi anexada e foi criada a província de Xinjiang. Qianlong voltou seus olhos aos mongóis restantes do clã de Goja, no sul da bacia de Tarim. E entre 1758 a 59, Qianlong ordena Zhao Hui a conquista de Goja. E isso é feito em 1760. Goja foi conquistada e anexada à província de Xinjiang. Para manter essa província muito longe da base de Qin, em Pequim, Qianlong cria postos generais em Xinjiang para manter a província guarnecida e protegida, incentivando ao mesmo tempo a migração e a agricultura para solidificar a presença Qing chinesa na região. Como não confiava nos muçulmanos, Qianlong patrocinou a migração chinesa para Xinjiang para evitar rebeliões na região, que era predominantemente muçulmana. Além disso, a perseguição às religiões não chinesas aumentaram. Em 1762, Qianlong decretou que todos os criminosos cristãos e muçulmanos fossem punidos de forma mais severa do que os chineses, já que tinham status inferior a um chinês não cristão ou não muçulmano. Devido às guerras de expansão e às políticas tributárias, a China, em 1765, era a maior nação do mundo, a nação mais poderosa da Terra, contando com um PIB de 300 bilhões, com uma população de 270 bilhões, um terço da população mundial da época. Porém, disputas de fronteira com o reino birmanês de Kombang, ao sul pelos estados Shan, fizeram as relações entre os dois estados piorarem. Kombang realizou ataques de fronteira no território Qing. Nisso, Qianlong declara guerra contra os birmaneses. Porém, as tropas chinesas sofreram com a úmida selva birmanesa e pela qualidade das tropas do inimigo, pois Qianlong
se achava o mais poderoso da terra e subestimou os birmaneses, que constavam com mosquetes e artilharia de origem europeia. Entre 1765 a 67, as tropas birmanesas humilharam Tianlong, com muitas derrotas chinesas na selva. Em 1768, Tianlong nomeia seu oficial Fu Han para derrotar os birmaneses, mas ele falha devido às doenças tropicais, uma malária e desinteria séria. O próprio Fu Han contraiu a doença e morreu logo após a guerra, em 1770. Tianlong foi forçado a uma paz informal em 1769, pelo qual Koban aceita se submeter ao domínio Qing. Nos primeiros anos de 1770, foram de recuperação após a guerra contra os Koban. No entanto, Tianlong perseguiu o movimento budista extremista do Lótus Branco, que operava em Hubei, Sichuan e Shanxi. A seita proclamava que Buda havia reencarnado e voltado à vida. É nisso, em 1774, eles passam a se armar e a se organizar militarmente. Enquanto isso ocorria, Tianlong ordenou o início da compilação de Sikou Manchu, a biblioteca completa dos 4 tesouros em mandarim, traduzido para português, envolvendo milhares de estudiosos na revisão, censura e cópia de textos de toda a história chinesa e de toda a China, feitos para preservar o legado literário chinês e fazer uma purga ideológica de obras anti-Qing. Porém, em 1775, o Lótus Branco se rebela contra Pequim e conseguem capturar a importante cidade de Qing, na beira do Grande Canal, o que foi uma ameaça direta ao tráfico comercial no canal. Tianlong respondeu de forma brutal, despachando um exército e captura Li Qing e executa os revoltosos, o que expurga momentaneamente a Lótus Branca da resistência. Porém, em 1737 surgiu um grave caso de corrupção na corte Qing, conhecido como caso Nanshu, na qual oficiais da corte estavam roubando verbas do Estado para si mesmo. E Tianlong mandou executar ministros por corrupção fiscal e pelos escândalos de corrupção na corte. Ato que Tianlong realizou para intimidar ministros corruptos e acabar com a corrupção no seu país. Rapidamente, a partir de 1780, Tianlong volta a se focar na sua obra, o Sikou Manchu. Nisso, a sua biblioteca foi aberta em 1782, o que foi uma das grandes conquistas culturais da história chinesa, na qual 3.400 obras em 33.000 volumes foram revisados, preservando assim a vasta herança do conhecimento chinês. No entanto, isso foi acompanhado por um extenso ato de censura. Mais de 2.000 textos considerados sediciosos e anti-Qing foram identificados e sistematicamente destruídos em constantes esquemas de livros. Seus autores, se ainda vivos, foram perseguidos, ou se não, os auditores foram perseguidos, se tornando o maior ato de censura patrocinado pelo Estado na história chinesa. Porém, na política externa, se viu o reaparecimento dos conflitos, dessa vez com os nepaleses Gurkhas, com hostilidades fronteiriças entre 1784 e 88. Economicamente, os anos de 1780, a prosperidade econômica no sul da China, no Cantão, estava no seu auge, a prata fluindo para a China em troca de chá, seda e porcelana. Porém, em 1788, os nepaleses do reino Gurkha, por disputas comerciais com a China sobre a cunhagem de moeda, invadem o reino vassalo do Tibete
e tomou várias cidades, se aproximando de Lhasa. A resposta de Qianlong no início foi ineficaz, mas em 1790 ele envia outro exército, e dessa vez os Qing levam melhor e expulsam os nepaleses do Tibete e invadem o próprio Nepal, ameaçando a capital nepalesa de Katmandu, forçando os Gurkhas a se submeterem e aceitarem o status de vassalo da China, além de reconhecer a soberania chinesa no Tibete. O que foi um triunfo muito bom para Qianlong, mas Qianlong passou a pensar em anexar ou aumentar a sua força no Tibete. E em 1792 ele decreta as três ordenanças, na qual deu à China o controle sobre a diplomacia tibetana, o controle militar sobre os exércitos tibetanos e o controle financeiro do reino do Tibete. Mesmo que ainda o Dalai Lama ainda reinasse, ele não tinha poder algum, já que o governador chinês, que era enviado do imperador, teria mais poder do que ele, fazendo do Dalai Lama sua figura religiosa. Em 1797, os britânicos enviam o conde George Macartney para tentar um acordo com Qianlong, para estabelecer uma embaixada britânica em Pequim, abrir portos adicionais ao comércio britânico além do Cantão, obter ilhas próximas para armazéns comerciais, fixar tarifas e alfandegárias e moderar a Corron, que criava uma intensa restrição ao comércio exterior, a confinando a um único porto. Os britânicos fizeram isso motivados para expandir seus postos comerciais no Oriente, além da Índia, que já estava sob a sua colonização, na fase inicial de colonização. Porém, Qianlong rejeitou categoricamente essa proposta dos ingleses, pois não via valor nos produtos britânicos e aconselhou eles e ao rei britânico Jorge III a lealdade e submissão ao grande imperador celestial, o que ofendeu os britânicos, além de ser um virulento ato de isolamento político. Internamente, em 1795, a Lotus Branco se rebela novamente, devido à corrupção generalizada dos oficiais Qing. Foi nesse caos crescente que Qianlong, já idoso com 84 anos, decide abdicar do trono no início do ano de 1796. E em 9 de fevereiro de 1796, ele abdica em prol do seu filho, Yongtian, o imperador Xiqiang. No entanto, ele ainda teria influência sobre o filho até a sua morte em 1799. E isso foi o início do declínio do milenário Império Chinês, que a partir daí entraria em um grave e rápido declínio, com imperadores fracos e manipuláveis. E bom, aqui paramos. No próximo episódio falaremos do declínio imperial entre os anos de 1796 a 1861. Estejam lá para ver. Tenham um bom dia e até a próxima. Fiquem com Deus.